Graça e paz, queridos, mais uma vez estamos aí juntos, agora, para compartilhar a palavra do Senhor nesta noite. Amém, queridos? Quero, em primeiro lugar, dizer que sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na vida da nossa igreja, Igreja Família Cristã, Abreu Lima. Quero agradecer a Deus pela vida dos meus irmãos que estão ao vivo, nos acompanhando nesse momento tão precioso de estarmos juntos, né? Quero mandar um abraço para minha mãezinha, está na sua casa, está lá na expectativa, lá, nos observando. Ela também, ela é um membro da nossa igreja, Família Cristã em Abreu Lima, e dizer que em breve nós já estamos com o projeto de voltarmos a cultuar juntos ao Senhor na nossa igreja, e dizer aos irmãos que a igreja continua, que o dono da igreja é Jesus Cristo. O dono da igreja não são os homens são instrumentos de Deus para abençoar as pessoas, as famílias. E nós estamos com o nosso coração em uma grande expectativa de voltar, né, estarmos juntos, cultuarmos, e quem sabe mais para frente um pouquinho a gente poder nos abraçarmos uns aos outros, poder auscultar os meus irmãos, não é? Porque a palavra de Deus manda fazer isso. Quero mandar um abraço a aos meus amados irmãos, a irmã Lourdes, que está lá na sua casinha, né? Que está também na expectativa da volta do retorno dos cultos normais. Mandar um abraço aí ao pastor Almir, a sua família, aos meus amados, todos, enfim, que estão ao alcance da nossa voz, né? Estamos num período ainda de pandemia, onde essa doença tem acometido muitas pessoas ainda, mas a misericórdia do Senhor tem sido grande para conosco. Temos provado o grande amor de Deus. Tivemos algumas perdas, né, de alguns familiares, alguns entes queridos nossos, mas o Senhor tem sustentado a nossa vida. O Senhor tem dado o dom da vida para cada um de nós, não é? E temos esperado no Senhor e confiado no Senhor. Quero mandar um abraço aí ao pastor Roberto, nosso pastor Robertinho, sua esposa Evânia. Quero mandar um abraço para a Cleide, que está também nos ouvindo nesse momento, os nossos irmãos, amigos, os meus amigos do trabalho. Eu saí hoje um pouquinho apressado do meu trabalho e eles ficaram sabendo que alguns estão nos ouvindo nesse momento. Irmãos, então, sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías capítulo 61, texto conhecido, e eu queria dizer aos irmãos que eu não vou ser muito prolixo, não vou me estender muito na palavra, mas nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus colocou em nosso coração, amém? Então vamos lá, 61, versículo 1, que diz assim: O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Então, irmãos, apenas até o versículo 3, né, esse texto. Nós estamos diante de uma palavra maravilhosa, estamos diante de
de um relato que ocorreu em Isaías. Isaías data mais ou menos de 800 a 850 anos antes da existência de Cristo, não é? E sabemos todos nós que Jesus Cristo é da linhagem da tribo de Judá e que esse texto se cumpriu no primeiro momento em que Jesus foi batizado no Espírito Santo. Isso também nós vamos ler neste momento, tá certo? Nós vamos ler esse texto, mas esse texto de Isaías fala exatamente o princípio, o gatilho, aquilo que iniciou o ministério de Jesus, o que iniciou a plena vontade de Deus, como a Bíblia diz, a plenitude dos tempos. Então essa plenitude dos tempos ocorreu aqui nesse texto, dentro da história da época que Jesus veio ao mundo, através da Virgem Maria. Então, irmãos, esse texto nos fala da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos assim, que nós não temos a capacidade, que nós não temos uma direção, que nós não temos um caminho a percorrer, a discorrer. Mas a palavra de Deus, as Escrituras, elas nos encaminham para a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, você que está em casa, quero dizer a você, a vontade de Deus é boa e perfeita. E muitas vezes nós queremos descobrir essa vontade de outras formas. Nós pensamos, nós analisamos, nós fazemos as nossas conjunturas e pensamos que a vontade de Deus está numa mística que a gente acha que pode acontecer, numa situação, ou pode ser sim, que a Bíblia relata que muitos dos seus profetas do Senhor profetizaram a palavra de Deus. Como exemplo, Samuel profetizou a palavra de Deus sobre a vida de Davi, tá certo? Aquele homem que, Paulo, que foi um homem de Deus, um apóstolo de Jesus Cristo, por várias vezes o Espírito Santo o conduziu a muita vontade de Deus para a vida dele, que não estava no script, não estava no roteiro dele. Então nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 3. Acompanhe comigo, por favor, irmãos. Mateus, capítulo 3. Do versículo 13 a 17. Fala sobre o batismo de Jesus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. João, o último, considerado o último profeta da Bíblia, primo de Jesus, iria batizar Jesus nas águas. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti. Ou seja, João Batista estava dizendo, Jesus foi em direção a João Batista estava no Rio Jordão, batizando as pessoas que criam no Evangelho. E quando Jesus foi em direção a João Batista, João Batista disse: não, eu não posso te batizar, o Senhor é que tem que me batizar. Foi assim que ele disse, não é isso? Veja, eu que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus lhe disse: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus operou na terra, só fez por causa do Espírito Santo. Você começa a notar que Jesus não quebrou nenhuma regra.
tudo que estava escrito na palavra de Deus, Jesus foi o cumpridor, foi o maior cumpridor. Jesus foi aquele que conseguiu cumprir todas as letras, todas as vírgulas, todos os mandamentos. Jesus, diz a Bíblia que Jesus foi obediente e obediente até a morte. Então tudo que Jesus fez, ele só fez por causa do Espírito Santo. Note, irmãos, note que quando Jesus foi batizado, veio a pomba em figura do Espírito Santo, o Espírito Santo em forma de uma pomba pairar sobre Jesus. Ou seja, Jesus ali estava confirmando a vontade de Deus. Tanto isso aconteceu que era como se Deus estivesse aplaudindo a atitude de Jesus e dizendo: este meu filho me dá muita alegria. Você já pensou quantas vezes o nosso filho, quando faz aquilo que a gente gosta, a gente diz: filho, muito obrigado. Às vezes a gente chega até a chorar, se alegrar com aquele filho, porque aquele filho fez uma coisa muito boa. Então Jesus fez uma coisa muito boa. Jesus fez uma coisa excelente. Jesus começou ali quando ele disse em Isaías 61 que ele entrou no templo e disse: esta palavra se cumpriu. Essa palavra se cumpre. Quando Jesus entrou na sinagoga e ele começou, ele pegou logo esse livro de Isaías, que nós lemos, Isaías 61, e começou a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor. E, irmãos, eu quero dizer a você, eu quero dizer para mim também, eu preciso do Espírito Santo. E você precisa? Eu preciso desse Espírito Santo. Como é que nós podemos ter a liberdade, a gente pode ter o direito de dizer que o Espírito Santo está sobre a nossa vida? Meu irmão, nós temos recebido uma palavra de perdão, nós temos recebido um evangelho puro, nós temos recebido um evangelho santo do Senhor. E a Bíblia diz que essas coisas são para aqueles que creem. Se você crê no seu coração, se você declarar no seu coração: o Espírito Santo está sobre mim, porque um dia eu confessei Jesus, um dia eu declarei: Jesus, tu és o meu Senhor. Como diz em Romanos, que com a boca confessares e com o seu coração creres. Então nós confessamos Jesus como nosso Senhor e em nosso coração nós cremos, nós já nascemos de novo, querido. O problema é que todas as dúvidas, e nós vamos ler ainda mais para frente aqui um pouco, elas são advindas do diabo. E o diabo coloca as dúvidas no nosso coração. Muitas vezes nós nos deparamos e dissemos assim: será que eu sou filho de Deus? Quantas vezes nós... Será que você já disse isso alguma vez? Eu já pensei várias vezes isso. Mas nós precisamos crer nesta palavra. Jesus cumpriu as Escrituras. Jesus cumpriu a vontade de Deus para que nós, eu e você, nós tivéssemos vida e uma vida abundante. Irmãos, ali Jesus foi cheio do Espírito Santo naquele batismo, veio o Espírito Santo sobre a vida de Jesus. E Jesus ganhou ali o selo, a autorização. Eu quero dizer a você, meu irmão, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós fomos batizados no Espírito Santo, nós recebemos a autorização, a credencial de filho de Deus. Nós recebemos, agora nós abrimos, é aberto uma porta de contato, de comunicação entre você e o Espírito Santo. Jesus, vamos ler agora o texto de Lucas capítulo 4, versículos 1 a 14, que vai falar exatamente sobre isso. Veja só o que diz as Escrituras. Jesus cheio do Espírito Santo. Note o início desse versículo. Jesus estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do deserto e foi guiado pelo mesmo Espírito Santo ao deserto. Jesus foi guiado. Outro texto fala que Jesus foi levado ao deserto para ser provado. Irmãos, e muitas vezes nós estamos sendo provados. Muitas vezes eu vejo alguns irmãos, até cânticos, hinos que falam das provações. Muitas vezes o Espírito Santo nos leva para o deserto para nós sermos provados por Ele.
E não pense que é o diabo que leva você para o deserto, não. O Espírito Santo nos conduz, porque no deserto nós ganhamos capacitação dele e do Espírito Santo para vencer as hostes do inferno, do diabo. E ele diz assim: durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Disse-lhe então, disse o diabo para Jesus: se és aquilo que eu falei. Quantas vezes nós escutamos essa voz do diabo? Se você é filho de Deus. Quantas vezes nós nos apegamos e dissemos: não, acho que eu não sou, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. O diabo disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, dizendo: como está escrito, não só de pão viverá o homem. Jesus usou a Bíblia. Jesus usou a palavra de Deus. Jesus usou as Escrituras. Jesus lia a palavra. Jesus decorava os versículos. Jesus comia a palavra. Jesus se alimentava da palavra. Jesus conhecia a palavra. Jesus era mestre. Jesus era considerado como mestre, como um rabino, como um grande professor, como aquele que conhecia as Escrituras, aquele que tinha intimidade. Então Jesus conhecia. Agora eu pergunto a você, e o diabo também não conhecia? O diabo conhecia. Tanto é que o diabo ficou calado nesta hora. Ele ouviu Jesus e quando Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o versículo 5 diz assim: e elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos desse mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Veja que situação. Irmãos, deixa eu colocar aqui uma coisa. Eu pergunto a você: o diabo tem poder? O diabo tem força? O diabo pode influenciar? O diabo pode alguma coisa? Lógico que a superioridade de Deus é infinita, não tem nem como a gente comensurar. A grandeza de Deus, o poder de Deus é incomensurável. Mas a Bíblia diz, o próprio diabo diz aqui, que esta autoridade foi entregue nas mãos do diabo, lá na cruz. O primeiro Adão quando pecou. Deus criou Adão, Deus criou Eva, da costela de Adão. Deus, até o capítulo 2 de Gênesis, havia uma harmonia na terra, uma beleza, tudo perfeito ali. Não havia nada que denegrisse a imagem do homem, que atrapalhasse o contato, a comunicação de Deus com aquele homem. E de repente, um belo dia, vem aquela serpente, engana a mulher engana um homem e a mulher comem do fruto proibido, e ali eles pecam. E ali o primeiro Adão pecou, que não era para pecar, que não era para acontecer isso, porque Deus tem um propósito, irmãos, para cada um de nós. Mas o homem procurou algo que estava fora da vontade de Deus. Mas Jesus, ele não pecou. E nesse momento, todos nós devemos entender que quando esse pecado aconteceu lá no Éden, quando esse erro aconteceu lá no Éden, a humanidade entregou o poder das mãos do inferno, nas mãos de Satanás. Porque ele ainda diz assim: eu entrego a quem eu quiser. Então ele tentou ludibriar Jesus, convencer Jesus de uma coisa que era realmente verdade. Ele tinha o poder, ele tinha autoridade, e ele poderia dar essa autoridade a quem ele quisesse. E ele disse a Jesus: se você dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Ele estava convocando Jesus para adorar ao diabo. Aí cabe uma pergunta também: a quem nós adoramos? Adoramos a Deus ou adoramos ao diabo? Somos filhos de Deus ou somos filhos do diabo? Somos filhos da luz ou somos filhos das trevas?
Porque só pode adorar alguém quem é filho. Eu só posso adorar a Deus se eu sou filho. Porque eu lembro de uma palavra de Kiara, que quando ela falou que adoração é um estilo de vida. Adoração não é você pegar um instrumento e cantar, não, meu irmão. Isso não é adoração, não. Adoração não é cantar uma bela voz e fazer melismas, fazer um monte de efeitos sonoros, uma guitarra, um baixo, um teclado. Isso não quer dizer adoração. E são coisas que agregam, que ajudam na hora da adoração. Mas a essência da adoração é a vida. Uma vida que nasceu... Isso que eu falei em Romanos, no capítulo 10, que a Bíblia diz: se com a tua boca confessares e o teu coração creres, já estás salvo. Se nós já estamos salvos, somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. E podemos dizer ao nosso Deus: Abba, Pai, Paizinho querido. Acabou o distanciamento, acabou a inimizade que tínhamos com Deus. Mas nessa situação, Jesus respondeu o quê? Veja o que Jesus disse. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, ou seja, está provado, está registrado. Foi registrado esta palavra. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só ao Senhor adorarás, só a Ele prestarás o culto. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és... Olha a dúvida de novo, gente. Olha mais uma vez a dúvida. Pode ter certeza, tudo que vier de dúvida, tudo que vier do desânimo, tudo que vier do desespero, meu irmão, pode ter certeza, são coisas que vêm da parte do diabo. Toda vez que vier uma dúvida com relação ao reino de Deus, se eu não vou para a igreja, não estou contente, eu não quero ir, eu não estou com vontade, o irmão marca com você, vamos orar, não vou, tenho dúvidas. Todas essas coisas são advindas do reino das trevas. E foi assim que Satanás fez com Jesus. Ele disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ou seja, ele estava dizendo: olha, vamos fazer aqui um show pirotécnico? Vamos subir aqui no pináculo do templo, lá na ponta do templo, e você se joga lá de cima e os anjos vão. Jesus não precisa disso. Meus irmãos, para a gente entender a vontade de Deus, nós não precisamos, usar subterfúgios, aqueles exageros para entender, fazer um show para que aquela pessoa ela venha aparecer de formas que venha constranger, de formas que venha chamar atenção. Muito cuidado com esse tipo de atitude, muito cuidado com esse tipo de pessoas que fazem isso, que gostam de chamar atenção para si, que gostam de fazer aquele show. Aí Jesus disse o quê? Respondeu-lhes Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se alguém quer ser melhor do que alguém, ou querer ser igual a Deus, querer glória para si, isso que eu falei, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, irmãos, como é que a gente começa a descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas? A vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que se andais em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Se nós andarmos nesse Espírito Santo, nesse Espírito que Jesus falou lá em Isaías 61, que o Espírito do Senhor está sobre mim, Deus vai nos levar à sua vontade. Como cantamos, Espírito, vem controlar todo o meu ser. Existem pessoas que têm problema
no domínio próprio. Se você tem problema, peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que controle. Se você tem alguma dificuldade, peça ao Espírito Santo. Se você tem alguma dúvida, peça ao Espírito Santo, porque você sabe que dúvida não vem de Deus. Talvez alguma pessoa esteja sentindo muito esta palavra, porque estou falando um pouco sobre dúvida. Toda dúvida, toda incerteza não é de Deus. Aí você pode perguntar, mas Anderson, como é que a gente descobre a vontade de Deus? Nós precisamos descobrir a vontade de Deus dentro daquilo que Ele já nos falou. O que foi que Deus nos falou? Não é a palavra? Nós já temos uma bússola. Ela vai nos orientar. Nós temos versículos, nós temos livros na palavra de Deus que nos ajudam a entender a vontade de Deus. O problema, irmãos, é que nós queremos descobrir o oculto dessa vontade. Ou seja, nós queremos descobrir o que é que está lá no amanhã. O que é que vai acontecer? Será que Deus tem uma obra que eu vou ser um grande ministro de música no Brasil, no mundo inteiro? Muitas vezes nós temos um pouco essa vaidade. Muitas vezes a gente pensa, né? Amanhã eu vou amanhecer como fez Gideão, né? Pegou aquela lã e disse, Deus, se é essa a tua vontade. Ali foi específico para aquele momento. E para as nossas vidas. As nossas vidas, como Jesus disse, quando o rico questionou porque Lázaro estava lá, quando o pai Abraão disse, olha, eles têm lá os profetas, ele tem a palavra de Deus, como diz o salmista Davi no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer ser conduzido aos caminhos certos, ao mover de Deus, às águas tranquilas? O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Deitar-me faz em verdes pastos. Muitas vezes nós precisamos entender, amados, que essa vontade que a gente quer que aconteça amanhã, ela está hoje aqui, que é a indução pela sua palavra. Nós temos a palavra de Deus a nosso favor. Nós temos a palavra que é o nosso escudo. Nós temos a palavra de Deus que é a nossa proteção. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz. Sabe por que Jesus era um homem incrível? Sabe por que Jesus era um homem maravilhoso? Sabe por que Jesus era um homem tremendo na presença de Deus? Porque ele iniciou o seu ministério. Ele tinha consciência que precisava do Espírito Santo. Ele tinha consciência que nada que ele fazia, ele podia fazer sem o Espírito Santo. Ele sabia que ele ia descobrir a vontade de Deus quando o Espírito Santo conduzisse. Agora imagina, se você junta o poder da palavra, a absorção de termos, a palavra de Deus, a história da igreja, os versículos dentro do nosso coração. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, Jesus disse, o Espírito Santo vos lembrará de todas as coisas que eu tenho vos falado. Então, tudo que foi falado ao nosso coração através dessa palavra aqui, meu irmão, o Espírito Santo vai nos lembrar. Porque essa palavra está guardada no nosso coração. Então não adianta você procurar a vontade de Deus em mística, muito místico. A línguas estranhas é maravilhoso. Você falar em línguas é maravilhoso. Você ter o dom da revelação é maravilhoso. Você entender. Muitas vezes nós nos apegamos. Eu lembro que há muitos anos atrás eu ia na casa de um irmão porque lá tinha profecias e tinha coisa de Deus tremenda também. Mas muitas vezes as pessoas paravam naquele momento, paravam naquela situação e só aquilo que era verdade, só aquelas palavras que eram ditas ali a verdade e a profundidade da palavra de Deus. Irmão, o que eu estou querendo dizer a você e a mim, que isso também serve para mim, e que essa palavra
é que a vontade de Deus, que é a condução do seu Espírito, que nós cantamos aqui, e eu navegarei no vento do Espírito. Essa é a vontade de Deus, que nós nos apeguemos a isso. Que nós precisamos desta palavra, que é a lâmpada e a luz. Que precisamos do Espírito Santo, que é a autorização, é o carimbo de Deus. Você ser conduzido pelo Espírito Santo é uma coisa totalmente tremenda na nossa vida, que vai fazer a diferença, que fez a diferença na vida de Jesus, que fez a diferença na vida de Paulo, que fez a diferença na vida de Mateus, de Marcos, de Pedro. O Espírito Santo vai fazer a diferença na nossa vida nesses últimos dias aqui na terra, meu irmão. E o que é que nós estamos fazendo para que essa vontade seja na realidade, realizada no nosso meio? Na nossa igreja, por exemplo. Será que nós estamos sendo coerentes com isso? Será que a gente quer apenas que as coisas vão acontecendo de supetão, no improviso? Não. O Espírito Santo vai nos conduzir. Aliás, o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo à vontade de Deus. E a vontade de Deus, como é que ela é? Boa, perfeita e agradável. Então a nossa oração, meu irmão, é que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Por isso que Jesus era esse Deus tremendo. Jesus saía de uma cidade para outra, de repente ele entrava numa vila, ia falar com a mulher, e tinha 5 maridos, e meio-dia, sol escaldante, não tinha ninguém lá, só ele e ela. Por que ele foi para ali? Não é uma boa pergunta? Ele foi para ali porque o Espírito Santo o conduziu. Numa viagem de barco, Jesus disse, vamos descer naquela ilha. Jesus desceu naquela ilha. Sabe quem estava lá? Um moço, um homem, endemoniado, aprisionado, louco. Muito louco. E o que foi que aconteceu? Jesus foi lá, expulsou os demônios daquele homem, e aquela vida renasceu. Mas por que Jesus foi para lá? Porque ele foi conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo soprou. E foi essa pergunta que Nicodemos fez a Jesus. Nicodemos, como é que eu faço para nascer de novo? Jesus disse, o Espírito Santo, nascer de novo, é como um vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. O que é que o Espírito Santo está conduzindo a sua igreja nesses últimos dias? Nós estamos sendo induzidos pelo Espírito Santo à oração. Nós estamos sendo chamados pelo Espírito Santo ao arrependimento. Arrependermos dos nossos pecados, arrependermos de nossas iniquidades, das nossas atitudes e nos voltarmos para Deus. O que é que o Espírito Santo está conduzindo a sua igreja hoje? Irmãos, não tenha dúvida. Estamos vivendo os últimos tempos aqui na terra. Jesus em breve virá. E quando ele vier, qual será a nossa atitude? Qual será a nossa postura? Qual será a nossa atitude no momento que ele vier? Nós seremos como as virgens loucas ou as sábias? E precisamos estar em linha com o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, ele sentou no templo, pegou o pergaminho, abriu, exatamente em Isaías 61, e disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Cabe-se uma pergunta neste momento. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós? Eu lembro do testemunho da pastora, muito falada mundialmente, principalmente nos Estados Unidos, Katharine Kuhlman. Uma certa vez eu estava com minha esposa estudando algumas histórias, alguns eventos que ela participou, que era uma mulher totalmente dependente do Espírito Santo. Às vezes ela estava pregando numa igreja,
Para você ter ideia, se ela fosse pregar no domingo à noite nessa igreja, um dia anterior, a igreja já tinha fila fora da igreja, as pessoas marcando presença para entrar naquele templo, porque o templo tinha a quantidade de gente para entrar. Então já tinham filas de muitas famílias e muitas pessoas. E quando começava o culto, havia um mover de Deus, onde o Espírito conduzia aquela mulher, ousadamente, conduzia Catarina Kuma de uma forma totalmente especial, nos lembra muito Jesus Cristo, onde Deus operava milagres, onde Deus curava os enfermos. Olha, meu irmão, eu quero dizer uma coisa a você. Jesus disse que o povo perseguia, o povo ia atrás de Jesus por causa dos milagres e por causa do pão que Jesus sempre tinha. Jesus sempre alimentou a multidão. Sempre alimentou espiritualmente, sempre alimentou física. Veja que Deus maravilhoso, não é? Mas o Espírito continuou conduzindo Jesus. E o Espírito Santo está conduzindo a sua igreja nesses últimos dias. O Espírito Santo está conduzindo a sua igreja a ter vitória a cada momento, a dar os passos firmes e largos em direção aos céus. Nós estamos caminhando para o céu, o Espírito Santo está nos conduzindo, mas nós precisamos desse Espírito Santo no nosso dia a dia. Nós precisamos desse Espírito Santo na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos filhos, na nossa igreja, com os projetos da igreja, com os projetos que Deus colocou na nossa vida, com as nossas amizades, na faculdade. Nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai soprar no teu ouvido, vai te dizer, fala com aquela pessoa, diga uma palavra para aquela pessoa. E será grande bênção, será grande salvação no meio daquela situação. Deus está conduzindo a sua igreja. Eu quero trazer essa palavra de ânimo ao seu coração. Que o Espírito Santo esteja conduzindo. Se você está no deserto, não reclame. Se você está passando por uma prova, não reclame. Deus está te capacitando. Deus permitiu que Jesus fosse tentado para provar. Existem algumas traduções que falam que Jesus foi levado a título de ter uma prova, de passar por uma prova. Adão, o primeiro Adão, passou pela prova, foi reprovado, infelizmente. Mas Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Diga glória a Deus aí, na sua casa. Onde você estiver, diga glória a Deus. Porque Jesus passou pela prova, mas sob pressão do diabo. Uma pressão infeliz, irmãos. O diabo estava fazendo todo tipo de pressão emocional, usando a palavra, usando o erro do primeiro Adão, usando a primeira situação para constranger Jesus, para trazer tristeza ao coração de Jesus. E Jesus ali, foi necessário que ele jejuasse e orasse 40 dias para passar por essa provação. E quantas vezes, se Deus te levou no deserto, ore, jejue e declare a palavra de Deus. Pega essa palavra, se alimente dessa palavra, leia essa palavra, busque em Deus. O Espírito Santo vai soprar no teu ouvido e vai te dar direção. Ah, eu não sei com quem vou casar. Deus vai te dar uma direção. Não quer dizer que você vai puxar um versículo da Bíblia e vai sair o nome da noiva para você casar. Não é isso. Mas Deus vai te dar uma direção. Você vai saber se essa pessoa é cristã, se ela ora, se ela busca a Deus, quais são os defeitos dela, quais são as virtudes dela. Aí você seleciona e tira e faz a conta, né? O que tiver mais, você segue aquilo que Deus te orientar. Busque conselho aos irmãos, aos mais velhos da igreja, ao seu pastor, aos irmãos mais velhos da sua igreja. Deus vai lhe orientar. Deus vai trazer uma palavra através dos conselhos dos irmãos. A Bíblia diz que há sabedoria na multidão dos conselhos. Então, procure pessoas que vão te abençoar, que sejam mais velhas que você e possam te orientar. Se é num casamento, se é numa profissão, se é numa decisão.
Não faça nada aleatoriamente, meu irmão. Reflita, pare um pouquinho, reflita. Não faça aleatoriamente. Deus tem uma vontade para a sua vida. Que vontade é essa? Boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe. Que Deus traga à luz esta palavra no nosso coração. Eu preciso dessa palavra. Eu tenho meditado esses dias sobre isso. Que eu quero andar segundo a vontade de Deus, mas eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso que esse Espírito Santo me conduza. Mas eu preciso também me encher da palavra, do conhecimento. Jesus disse: errais em não conhecer as Escrituras, nem as Escrituras e nem o poder. Nem a ciência, nem o místico. Nós precisamos andar com as duas coisas juntas. No mesmo nível, no mesmo tom, na mesma quantidade, na mesma capacidade. Nós precisamos que Deus esteja, o Espírito Santo esteja sacudindo a nossa vida, irmão, nessa noite, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, a condução do Espírito Santo. Como eu já falei o texto da palavra, se nós andarmos no Espírito, diz Paulo, não satisfareis a vontade da carne. Então precisamos andar em Espírito. Andar em Espírito é ser nascido de novo, é ter essa palavra no coração, e é ser selado pelo Espírito Santo, autorizado. Quando você é selado, você é autorizado. É você cumprir o propósito de Deus dentro daquilo que você já conhece. Se você já conhece, a Bíblia te dá uma orientação, você já está com 70%, 80% do caminho andado. O resto da vontade você vai descobrir, porque o Espírito Santo vai te orientar. Que Deus abençoe sua vida. Levante as suas mãos agora, nesse momento, e vamos agradecer a Deus pela palavra. E que essa palavra transforme, que essa palavra mude o coração. Senhor, muda, como cantamos, Senhor. Muda a nossa vida, transforma, Senhor, a nossa vida. Senhor, muda, Senhor, tudo aquilo que não é da Tua vontade. Como diz, Senhor, o texto de Salmo 51, Senhor. Tira tudo aquilo que não é da Tua vontade, Senhor. Modifica, Senhor, o nosso viver. Porque nós precisamos do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, oh, meu Espírito Santo, meu Deus, nós conclamamos nesta noite para que esta palavra, Senhor, seja verdade, verdadeira em nossos corações e em nossas vidas. Conduz, Senhor, a nossa vida segundo a Tua vontade. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Abençoa a vida dos meus irmãos. Abençoa todos que ouviram, Senhor. Seja a Tua bênção sobre a nossa casa. Seja a Tua bênção sobre os nossos filhos. Seja a Tua bênção, Senhor, sobre os nossos amigos, os nossos parentes, Senhor. E que possamos viver, Senhor, esses últimos tempos aqui na terra, Senhor. Ouvindo a voz do Teu Espírito Santo. Sendo conduzido, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, pelos conselhos, Senhor, dos mais velhos, dos antigos, dos anciãos, pelos conselhos, Senhor, daqueles que temem ao Senhor, daqueles que têm a Tua palavra no seu coração. É o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amados, então, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. E todos nós estaremos em breve juntos. Quero mandar um abraço para todos. Que Jesus abençoe sua casa e família. Em nome de Jesus. Amém.